E aí galera da Game College, eu sou o Cabrales e estou aqui entrevistando o Neck, treinador da Team One, campeã brasileira do segundo split de 2017 do CBLOL. E aí Neck, tudo bem? Fala Cabrales, tudo bom? Tudo bem, cara. Olha Neck, me conta uma coisa, quando que você entrou pro cenário do esportes? Cara, eu meio que caí de paraquedas, foi em meados de 2013, quando teve uma oportunidade da Kabum. O primeiro time da Kabum, eles tinham acabado de voltar de um WCG, onde o Felipe não pôde participar e logo... o Lep não pôde participar e o Felipe substituiu ele. E aí depois ele saiu e eu acabei entrando no time e fiquei um período lá. Aí isso aí foi o começo de tudo. Aí foi uma longa carreira pela frente. E você entrou como jogador ou desde o princípio você foi coach? Não, desde o princípio, na verdade, eu sempre joguei LoL por diversão. Sempre joguei LoL por diversão e uma época eu queria fazer um timezinho, só que eu era muito ruim, mas eu tentava ajudar os outros. E aí eu falei, coloca alguém no meu lugar, né, pra jogar, que eu fico ajudando vocês. Naquela época eu nem tinha coach, nem nada, o pessoal chamava de manager e tal. E aí fui nesses timezinhos tier 3 e tal, fui crescendo até chegar onde eu cheguei. E Neck, quando você deixou a Kabum, qual foi o seu próximo passo da sua trajetória? Então, depois que eu saí da Kabum, eu comecei a montar um time que na época eu remontei, né, na verdade a MED, foi um monte de pessoas, de amigos que estavam remontando, me chamaram para participar, que eu engrenei de novo nesse meio, né. Depois da Kabum eu lembro que eu tive um período de 6 meses, onde eu tomei para me dedicar nessa coisa mesmo de coaching. Eu acompanhava outros esportes, outras coisas para poder estar mais pelo meio e saber como trazer essa parte esportiva para dentro do jogo, essa parte competitiva. E eu estudei bastante isso para depois retomar, né, com outro time. E aí de então eu entrei na NTZ Red, a NTZ Red virou Red Kennedy e aí só foi até agora. E quando foi que você recebeu o convite para vir treinar a Team One? Bom, foi logo depois da minha outra saída da Kabum, onde o time estava numa má fase e aí antes de ser rebaixado eu saí do time. Eu fiquei durante um bom período tentando também remontar alguma outra line-up, entrando em algum time Tier 2 até tal, mas muitas portas se fecharam pra mim e aí então a Team One, o Anjo Cacavel, que eu sempre falo, né, ele veio, bateu na minha porta e me chamou pra vir trabalhar e me deixou trabalhar, me deu espaço pra trabalhar e a gente conseguiu chegar aí, ser campeão brasileiro e ir pro Mundial. Parece que a escolha dele se comprovou a certa, né? Com certeza, né? Basta você dar o espaço para alguém trabalhar e você deixa ele fazer da maneira dele, vamos ver se vai dar certo, sabe? Vai aconselhando, é isso que faltava e foi isso que eles me deram e eu consegui trabalhar melhor dessa maneira. Você acredita que ter muita conexão entre os jogadores e o técnico e o pessoal da staff é uma coisa muito importante para um time ter bons resultados? Com certeza, eu costumo dizer não, né? O que eu senti após vencer o CBLOL foi que vence quem é a melhor equipe. E a melhor equipe não são só os 5 jogadores, é todos os jogadores, a comissão técnica, os psicólogos, os dirigentes, todo mundo tá na mesma página e tá todo mundo dando sangue para poder fazer aquilo funcionar. Então, aqui a gente até ressalta porque a gente mora junto numa casa com um time de Counter-Strike também. E isso daí faz com que a gente seja uma família mesmo. E aonde a gente for, quanto mais da nossa família for, mais forte a gente vai estar. E por falar em família, como foi o apoio da sua família para você quando você decidiu entrar no esportes? Olha, no começo foi um pouco estranho pra minha mãe, pro meu pai. Foi mais por parte da minha mãe. Eu tá me dedicando a uma coisa, não tá fazendo uma faculdade e tal. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou em todas as decisões. E ela falou, filho, se você tiver que errar faz parte da vida. Meu pai falou a mesma coisa. Então eu sempre tive esse incentivo deles e agora que as coisas estão acontecendo, eles estão mais próximos do que nunca. Inclusive, tô morrendo de saudades deles. E você acredita que muitos jogadores do cenário não conseguem crescer ou não conseguem aparecer porque não tem apoio da família? Olha, com certeza eu já vi muito isso acontecer e eu acho isso muito errado. Porque com o jogo me ensinou muitas coisas, o League of Legends me ensinou muitas coisas e que me formaram uma carreira, me formaram um homem, então a vontade de um menino ser um jogador de League of Legends profissional ou de estar no meio competitivo é o mesmo do que uma criança querendo ser um jogador de futebol, então você não pode barrar alguém de ter o seu sonho e não deixar com que ele tente conquistar, porque é tentando conquistar que você vai errar e que você vai aprender. E vocês trabalham muito essa questão de sonho, assim, em termos de meta, para vocês se motivarem a treinar cada vez mais forte para conseguir chegar e conquistar esse objetivo que vocês desejam, tanto de ganhar o CBLOL quanto de voltar aí pro Mundial? Com certeza, uma prova disso é a preleção do Cacavel antes da final do CBLOL, que ficou bem conhecida, inclusive.
Ele mostrou como que era cada um antes de entrar, mostrou o que cada um estava se formando, e a gente sempre focado nas nossas ambições, que era ganhar o CBLOL, que era viajar para fora, que era dar um orgulho para a família, pro país, ou até mesmo pro estado onde mora, da cidade. Então, assim, a gente trabalha bastante essas motivações, porque se você não tiver uma ambição, se você não tiver um objetivo e você não cumprir metas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você vai ficar estagnado. Então, é assim que deve ser. Com certeza. E qual que é a maior dificuldade que você tem aqui na Game House? Olha, acho que a maior dificuldade que eu tenho... Poxa, não tem nada que é difícil aqui. Deixa eu pensar. Peraí, me pegou. Tá. A maior dificuldade que eu tenho de morar numa game house é manter minha conexão com a família, porque a família fica muito ausente, então eu acabo sentindo bastante falta dos meus pais, do meu avô, inclusive. E tô doido pra ver eles agora no final de ano. E qual que é a coisa que você mais gosta de morar em uma game house? Com certeza é o convívio, né? Todo mundo é amigo, todo mundo é uma família, todo mundo se zoa o tempo todo. Quando um tá triste, o outro vai lá conversar, a gente tenta se reanimar. O espírito competitivo também, de você estar focado, tem as brigas, as discussões também é muito gostoso, por mais que seja uma coisa ruim na hora, mas isso tem que acontecer, é saudável, e essa é a parte mais divertida mesmo. E quando você tá naquele momento que o NEC precisa ficar sozinho, pra onde você vai aqui na GH? Olha, normalmente eu tento ficar aqui um pouco na varanda, pensando um pouco, ouvindo uma música, às vezes eu chamo o Buzz pra trocar uma ideia, eu chamo um jogador pra ficar trocando uma ideia e tentar... esvaziar a mente de alguma coisa. E Neck, pensando no cenário, tanto no cenário do Brasil quanto no cenário mundial, quais são suas maiores inspirações e o que você tenta buscar para cada vez mais se tornar um técnico melhor ainda? Olha, dentro do esportes eu tenho bastante referências também, mas eu acho que as minhas referências elas vêm mais de outros esportes. Eu vejo lendas como, por exemplo, Michael Jordan, eu leio a bibliografia dele, eu fico fascinado por como eram as coisas, como que ele lidava com as coisas, o espírito de liderança. É muito legal também o trabalho que o Tite está fazendo, então você consegue ver um treinador que consegue puxar seu time, consegue deixar o time todo na mesma página. Então, assim, eu acabo me inspirando nesses caras que estão no topo sempre. No LoL, no caso, Coma, eu acho o Coma um ótimo treinador também. Reaper da Cloud9 também é um cara que eu venho me inspirando há um tempo, mas acho que, assim, cada um tem o seu toquezinho e seu jeito de fazer as coisas, né? Então, um dia eu quero que outras pessoas olhem pra mim também e que me vejam também dessa forma. Então é isso aí, galera. Com a futura inspiração para os futuros coaches do Brasil, a gente termina essa entrevista com diretor, coach, participante integrante da Game College. E se você que está aí assistindo esse vídeo quiser aprender com o NEC, saber mais sobre rotação, sobre time, sobre qualquer coisa que um técnico pode te ensinar, é só acessar www.gamecollege.com.br.